é muito difícil, né? Pelo menos assim, vou te falar pessoalmente, no final das minhas relações, eu fico fragilizadaço, assim, sabe? De um jeito. Aliás, todas as vezes que eu busquei terapia na minha vida foi pra tratar disso, assim, pra não encher o saco dos amigos, né? Porque se você vira um negócio que qualquer coisa, o cara só fala disso, o cara só fala, pelo menos você escolhe uma pessoa pra falar, eu vou despejar todos os meus problemas em você. Vou ser chato, vou pagar pra ser chato, basicamente. Mas existe alguma chave ou alguma dica para quem nesse momento, por exemplo, está saindo de um relacionamento, qual é a melhor maneira dessa pessoa se fortalecer e levantar a cabeça? Eu acho que é não se cobrar. Términos doem. E faz parte um processo de luto, uma elaboração. Então, todos os sentimentos pertinentes você vai ter que passar. Então, eu vejo que a sociedade se incomoda muito, né? Ai, não chora. Você é uma mulher tão bonita, você é um cara tão legal, você vai encontrar uma pessoa incrível. E às vezes a última coisa que você quer naquele momento é encontrar alguém incrível. Você quer se encontrar, você quer se refazer. Então, viver tua raiva, tua tristeza, sua dor, suas negociações internas, tentativa de voltar, acha que vai voltar, que dá certo, acredita, tenta. Né, eu acho que é um momento de, assim, respeite os seus sentimentos. Quanto mais você quiser abafar, sentimento é um troço complicado. Quanto mais você quer fugir dele, mais ele te cerca. Então, viva as emoções que estiverem aí, manifestas, latentes em você, se permita, e aí depois, aí você vê o que dá. Tá mais fortalecido, vai conhecer alguém. Não quero conhecer, quero fazer uma viagem, quero ficar comigo mesmo, decidi que, caramba, quero ficar um tempo aí, quero um ano sabático. Se respeite e permita viver as emoções. Quando você fala... faça o que te dá na telha, basicamente, né, pra te deixar feliz. Isso inclui tentar voltar com a pessoa também? Eu acho que se você... As pessoas às vezes me procuram, e como você falou, quando termina, né, faz parte mesmo. O homem também é muito assim, porque o homem ele precisa estar sangrando, né, pra ele vir. Tudo bem, e dali começa-se uma história muito legal terapêutica, né, porque... O cara descobre que tem uma série de outras questões. Exatamente, a caixa de Pandora, né, ele vai entendendo assim, caramba... isso tá na frente, mas tem muita coisa por trás disso, e eu vou te confessar, os meus processos com o homem, eu sinto que tem uma profundidade, porque com o homem é muito cru no aspecto do se permitir aprofundar nos sentimentos, na grande maioria. Quando ele começa, ele faz um processo assim maravilhoso, e é muito bom para ele, né? E aí eu percebo que às vezes tem uma questão assim, caramba, eu quero voltar porque eu sinto que tem jeito, eu ainda gosto, tal. Eu sou a primeira que fala assim, tenta, vai lá, você não acha? Eu acho que na vida, enquanto você não tá certo daquele caminho que você vai tomar, tenta, o que vai acontecer? Pode acontecer que não dê, pode acontecer que dê certo, por que não? Então, eu sou a favor de você respeitar as suas emoções e também entender os seus limites. Tem pessoas que insistem e teimam, estão lá sempre pela 20ª vez. Aí eu já entendo que é um processo crônico ali, de não aceitação. Mas de repente você terminou e você quer tentar uma vez, porque mudou, porque eu vi que essa atitude está diferente, por que não? Porque me faz bem, do tipo, realmente me completa. Sim. Ou porque eu tenho que estar ali. E é isso que faz as relações muitas vezes se estenderem, relações que já acabaram, né? Rafa, você já viu pessoas que estão em relacionamentos, às vezes colegas, amigos, tal, que você vê, ou às vezes pessoas que você segue, que você vê que é uma relação que não é legal. A pessoa tá sempre sofrendo, tem muita discussão, tem incompatibilidade, tem sofrimento e tal, mas vira e mexe a pessoa volta e volta e volta. Você olha de fora e fala assim, caramba, por que esse casal de novo, né? Já viu que dói, já viu que machuca e tal. Essa incompatibilidade, que muitas vezes é do casal, né? Às vezes são até duas pessoas legais, mas entre elas parece que dá um curto-circuito. Sim. Mas não larga o osso. Por quê? Porque existe também uma crença internalizada de merecimento. E o amor, ele está internalizado de um jeito tão disforme, de um jeito tão deficitário, que a pessoa, ela entende que é aquilo que ela aguenta, que é aquilo que ela suporta e que é aquilo que ela mereça. Então, quando ela sai de uma relação dessa, ela tem também abstinência, né? Que a gente tem de droga, então assim, ela tem uma abstinência. Ela sente uma espécie de falta que ela confunde até com saudade. Eu falo que saudade a gente tem de coisa boa. Coisa ruim não é saudade, é abstinência. E aí muitas pessoas voltam para essa relação, mas não porque a relação é boa, porque
porque a relação faz bem, porque é construtiva, mas porque entende que é aquilo que merece. É mais ou menos assim, ali é a minha morada, ali é o meu habitat. Então, enquanto os espaços afetivos que eu tiver dentro de mim, eles convergirem com aquilo, eu continuo. Por isso que eu falo que o problema nunca é o outro. Sempre são os espaços que eu tenho dentro de mim. Por isso que dá-lhe trabalhar os recursos emocionais que a gente tem. É muito difícil, né, você entender que o fracasso daquilo tudo pode ser a maneira que você lida com as questões, né? É mais fácil apontar para o... Quando os relacionamentos acabam, muitas vezes rola isso. Parece que na visão dele e dos amigos, por exemplo, essa mulher não era legal. Na visão dela e das amigas, esse cara não era legal. O que tá acontecendo aí? Perspectivas, né? A perspectiva. Sabe a história da ilha? Que muitas vezes eu tenho que sair da ilha para enxergá-la completamente, o tamanho que ela tem. Então é muito fácil eu te julgar e você me julgar de acordo com o olhar que eu tenho. Por isso que eu falo que enquanto a gente ficar culpando alguém, a gente não sai do lugar. Sim. Então tem um alívio imediato. Ah, ele era isso, que raiva, que não prestava, tal. Tá bom, pode até ser que não prestava, mas se eu não consertar algumas coisas aqui dentro, eu vou ficar trocando 6 por meia dúzia minha vida inteira. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos escutando e que fica pulando de galho em galho e aí começa a colocar a culpa em Deus, no karma, no dedo podre. Ah, sei lá, não sei porque isso acontece comigo, Deus me esqueceu e tal. Quando, na verdade, precisa se reconfigurar aqui dentro os recursos. Por isso que eu falo muito do merecimento. O merecimento está muito interligado com aquilo que eu acredito que caiba na minha vida. Perfeito. Para eu estar num relacionamento estável, gostoso, saudável, eu tenho que me trabalhar bastante. A gente, você sente nos teus atendimentos, nas suas conversas, que a gente idealiza muito os relacionamentos, Pamela? Ainda mais no mundo de hoje. No mundo de hoje, a gente estava conversando antes aqui, que tudo é tão editado e que tudo é... Eu coloco lá a vida perfeita, filtros, 5 pessoas... Cheio de filtros. E a vida é perfeita, e a vida é linda. Olha lá a vida do outro. O problema sou eu, né? Porque a minha vida não é assim. Claro. Então a gente idealiza muito. Mas eu acho que isso pro homem é diferente. O homem é diferente. O homem é diferente porque o homem vê a imagem, ele passa pro lado e é um outro universo que nasceu. Ele não pensa será que eu vou encaixar? Será que essa pessoa é ideal pra mim? Será que nós vamos construir uma família? Ele pensa, nossa, que abdômen top. É isso. E aí fica duro pro cara, entendeu? Mas eu vou te contar uma coisa. Esse mesmo cara que olha e fala isso, mais tarde ele sente um vazio que ele não consegue entender da onde. Então eu concordo com você que tem uma cultura que favorece esse movimento, e a grande maioria é assim, muito visual, né? A mulher ela é mais sensorial, o homem ele é mais visual, a mulher ela sente, ela é mais sentimental, ela é mais emoção. Quer se sentir amada. Ela quer escutar, ela quer receber, mas um pouquinho mais pra frente... Esse mesmo homem que ele fica mais superficial, ele cai nessa carência, não por acaso a gente tem a depressão masculina crescendo cada vez mais. Não por acaso, a gente tem a depressão não pega só a mulher não, né? A depressão acontece para todos nós e ela tá num nível assim, o mal do século. Então sim, a gente está com um buraco de carência muito grande, até justamente por essa postura muito visual, essa postura muito superficial, essa liquidez. Né? Sim, porque no fim, homens e mulheres vão cair no mesmo lugar, na falta do ser humano. Porque o ser humano, ele quer pertencer, ele quer ser amado, ele quer se sentir visto. Então, concordo que é um primeiro momento, mas depois, tanto que a maturidade emocional faz esse mesmo cara que fez isso aqui, ele começa a questionar. Depois ele fala, não, acho que tanto que eu escuto muito meus pacientes homens assim, Pamela, cansei. É muito que eu escuto. Cansei de ficar pegando um monte, a verdade é essa, cansei de ficar pegando um monte de mulher. Eu quero uma pessoa legal, quando ele tem a intenção, porque, gente, de repente quer curtir, tá tudo certo. Mas até chega uma hora que assim, caramba, eu quero construir alguma coisa, e não tô nem dizendo família e margarina, tô querendo dizer assim, a
aquela calmaria da estabilidade, da construção, do ter Não, alguém essa ali vida junto. cansa, não tenha dúvida. Uma hora você fala, o que tem mais aqui? Mas você só consegue encontrar uma outra pessoa que é compatível a você e fazer um relacionamento, como eu sei que você tem um relacionamento mais sólido e consistente, quando você também já estava reconstruído aqui dentro. Senão você não consegue dar lugar para alguém legal, entendeu? Normalmente você daria lugar para uma pessoa mais vazia, Concordo. né? Uma pessoa mais superficial. Eu só ia contar um exemplo bom de um paciente meu que ele saía direto com um monte de gente, sei o quê, tinha 3 celulares e aquela coisa. E um dia ele me manda uma mensagem dizendo assim, só quero te contar que eu tô aqui numa festa, mulher pra tudo que é lado, uma festa maravilhosa, um monte de gente legal, e eu me sinto a pessoa mais sozinha do mundo. E eu acho que é isso. Acho que não importa muito você ter todas as beldades e tá pegando geral. Acho que o mais importante é assim, o que te toca, né? O que te nutre. Aonde realmente você está e com quem você está e como você está. O que faz sentido para você? Quais as escolhas que você faz? E a gente tem como buscar essas relações mais profundas ou elas simplesmente acontecem? Existem pessoas que não aguentam essas relações mais profundas. Existem pessoas que não conseguem se aprofundar em si mesmas. A gente fala muito que o problema está no outro, mas as pessoas que não se conhecem muito bem, pessoas, por exemplo, que viveram traumas, pessoas que tiveram essa internalização do amor complicada, questões com pai, com mãe, normalmente elas tendem a relações mais superficiais com outras desculpas, né? Eu gosto de ser solteiro mesmo, porque pra mim é assim, porque eu curto essa vida e tal, mas na verdade, tem quem goste. Mas eu acho muito difícil alguém que fique assim a vida inteira. Normalmente são pessoas que têm muitas dificuldades, que têm medos, que têm questões aí, que viveram e que não foram trabalhadas. Mas com certeza, para você aprofundar a relação, você precisa vencer grandes medos dentro de si. A entrega, né, a vulnerabilidade para o ser humano é de uma coragem absurda. Amar requer coragem, né? O amor. Porque o amor não tem um lugar, eu falo que não tem um lugar mais vulnerável, mais arriscado, que quando você tá com alguém que você ama muito. Porque quando você não tem nada a perder. Mas quando você tá com alguém muito legal, que você tá gostando muito, que você tá entregue, caramba, você tá assim, se jogando, né? Você tá ali, se jogando nesse barranco que você não sabe de onde é. Você tá mergulhando no oceano, eu não sei o que eu vou encontrar. É aquela história, tem quem mergulhe em piscininha rasa e quem mergulhe no oceano, né? Você consegue, existe alguma pesquisa ou estudo, você tem como estabelecer o que é uma paixão e o que é um amor verdadeiro? Ou essas coisas, uma leva a outra? Uma pode levar a outra e uma pode embargar a outra. Eu acho que a paixão é aquele sentimento que você fica obsessivo pelo outro, né? Então, às vezes o paciente fala pra mim, ai, Pamela, eu tô obsessiva, eu penso na pessoa de noite. Eu falo, você tá apaixonada, você tá apaixonada, a paixão é isso. A paixão é esse fervor, essa loucura, essa idealização, essa novidade, descoberta, que é isso, né? É aquela descoberta que você vai sentindo coisas que você não controla, né? Às vezes você tá transpirando com a pessoa, você fala, como assim? Aquela química que você não consegue entender, esse invisível que conversa, né? Isso que muitas vezes você quer se apaixonar por uma pessoa e você não consegue se apaixonar, porque fulano apresentou que é tão legal e tão bacana. Caramba, mas eu não sinto, acho até bonitão, mas não vem. Então a paixão é esse sentimento gigante, quente, esse fogo. E aí, normalmente, ela vai passando, tem estudos que falam que a paixão vai durar uns 2 anos. Isso é estudo que eu já vi, mas eu particularmente, até 2 anos. Mas eu particularmente acho que isso vai depender muito. Às vezes vai durar menos, às vezes vai durar um pouquinho mais. Mas respondendo a sua pergunta, tem estudos que falam isso. Mas, normalmente, essa paixão, ela pode amadurecer e aí ela se torna um amor. O que é o amor? É o sentimento mais estável, sentimento mais tranquilo. Amor é soberano, é construção. Você consegue pensar em outras coisas além da pessoa. Porque quando você está apaixonada, é tudo a pessoa, a relação, e depois vem as outras coisas. O amor, ele é mais construtivo, ele é mais calmo, né? Aquele mar mais manso, aquela segurança, né? Aquela construção vincular gostosa. Mas às vezes fica só na paixão mesmo. A paixão acontece, estarrecedora e fica por lá. Não evolui. Não evolui porque não aguenta, não evolui porque era só ali fogo de palha mesmo, não evolui porque alguém não está preparado, não evolui porque não cabia na situação. Sim. E tem gente que está apaixonada até hoje, né? Tá com aquela situação que ficou aqui. Porque eu sempre falo uma coisa, Rafa, que é assim. Como são perfeitos
os relacionamentos que não vivemos por completo. Sim. Porque Você não fica teve a eternamente frustração. com a ficção, né? Você carrega a ficção pra sempre, né? Não teve a frustração, você não teve aquela convivência, você não sofreu aqueles perrengues, ficou só no que poderia ter sido daquilo que não foi. Uhum.